Reis, capítulo 18. Eu quero intitular a mensagem desta noite de Restaurando o Altar Destruído. Restaurando o Altar Destruído. 1 Reis, capítulo 18. Quem concluiu diz amém? Amém. Não tem ninguém de misericórdia, não? Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Que diz assim o texto: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de águas 4 campos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Fecha a sua Bíblia, fecha os olhos. Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelos louvores e pela adoração feita a ti nesta noite. Cremos que chegou até o trono do Senhor, pois sentimos a tua presença aqui em nosso meio. Agora fale conosco através da tua palavra, Deus. Eu repreendo agora os demônios que tapam os ouvidos, que distorcem as palavras, que usam alguém ou algo para tirar a atenção do povo. Eu repreendo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amado, já pode se acertar? Esta passagem é conhecida por todos nós. Nós sabemos da história do desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. Ele havia feito um acordo com o rei Acabe, com Jezabel, a respeito de que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus a quem Israel iria servir. Foi um desafio. Mas quando se diz a respeito do altar, me vem à mente duas coisas a respeito deste altar. Duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz, o texto nos diz, que ele reparou o altar. Então, se ele reparou, um dia aquele altar esteve perfeito. Esteve perfeito ali naquele lugar. No passado, pessoas passaram ali, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Pessoas estiveram ali, apresentaram holocausto ao Deus Todo-Poderoso. Mas com o passar do tempo, não sei o motivo, mas eu posso imaginar que com o passar do tempo, líderes daquele lugar começaram a esquecer das maravilhas que Deus tinha feito. Talvez até os próprios sacerdotes começaram a abandonar aquele altar, começaram a abandonar o Deus Todo-Poderoso. E segundo as autoridades que foram constituídas, foram apresentados outros deuses. Aquelas pessoas que amavam ao Deus Todo-Poderoso começaram então a mudar o seu conceito a respeito de Deus e começaram a adorar a Deus estranho. E aquele que ocupou o local foi o Baal, Deus Baal. Então o sofrimento começa sobre aquele povo. Começa o sofrimento. Mas Deus sempre tem alguém que clama por ele. Deus sempre tem alguém que ele deixa permanecer de pé para proclamar a palavra, a vontade dele. Hoje aquele altar, na palavra que nós lemos, estava destruído.
O Deus que responder com fogo, esse será o Deus a quem nós iremos servir. E foi de bom grado a todos. Agora eu digo algo para você. Baal tinha seguidores, e eram muitos. Satanás faz prodígios. Satanás faz sinais para que as pessoas possam acreditar e crer nele. E crer nele. Mas o texto que nós lemos, Elias, antes de assumir o momento dele de clamar a Deus, ele faz algo importante. Ele faz algo importante, ele repara o altar destruído. Ele repara. Eu, você, nós, há momentos em nossas vidas que nós sentimos desanimados. Há momentos em nossas vidas que nós ficamos como o povo daquela época, desiludidos. Há momentos em nossas vidas em que as coisas se tornam difíceis para nós. Nós temos que ter cuidado, cautela, para que o altar não seja quebrado. Nós temos que ter cautela, temos que ter sabedoria e entender que o nosso fogo, que o fogo de Deus que é em nós, não pode se apagar. Como até o próprio pastor Roberto deu o testemunho dele aqui. Ele passou por um momento muito difícil. Ele passou por um momento torturoso. Nós passamos. Mas o que não pode acontecer com nós é deixar o altar quebrado, é deixar o altar destruído. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão com seus altares quebrados, destruídos, e ainda fazendo desafio a demônios, fazendo desafios a Satanás. Nós não podemos. O profeta Elias que eu estou te falando, ele não ousou orar a Deus antes de consertar o altar. Antes de consertar aquele altar, ele não ousou se aproximar de Deus e pedir o fogo e pedir a resposta. Nós não podemos correr esse risco, igreja. Nós não podemos correr esse risco. Nós não podemos, é um risco que pode nos matar, é um risco que pode nos destruir, e Deus não permite isso da parte de ninguém. Elias era um profeta que ele profetizava segundo ele mesmo. Ele falava: olha, eu falo isso pela minha palavra. Ele nem falava pela palavra de Deus, de tão íntimo que ele era de Deus, mas ele não ousou. Ele não ousou. Eu acredito no seguinte, eu posso fazer uma alusão a isso. Quando houve desafio, Satanás disse: agora vamos destruir por completo, agora vamos assumir por completo, porque os altares estão destruídos, o povo adora a Baal. Então Satanás, como conhecedor de Deus, ele sabia que Deus não iria responder a oração porque os altares estavam destruídos. Mas quando os profetas de Baal começam a clamar, eu acredito que lá no céu, principado e potestades tiveram lutas tremendas, tiveram que segurar os demônios, repreender os demônios, segurá-los, amarrá-los, para que eles não respondessem aos profetas de Baal. Mas quando o profeta faz um grande desafio, primeiro que ele faz, ele conserta. Eu quero dizer para você que nesta noite, para mim e para todos nós, você que está com o seu coração destruído, você que está com o seu coração todo arrebentado, você que está com todo o teu emocional destruído, você que já foi usado por Deus, ou você que já foi muito usado, você que teve sonhos, projetos e hoje estão totalmente destruídos, eu quero chamar você nesta noite, eu quero chamar a mim, a você, a todos nós, você que já fez alianças com Deus, mas essas alianças foram quebradas devido a circunstâncias, devido a momentos
conforme que tem que ser. Ele não repara da maneira dele, ele repara da maneira que deve ser. Aprenda uma coisa: Davi, quando foi buscar a arca de volta, ele pensou consigo mesmo: vou colocar a arca em cima de um carro de boi, vou pegar os melhores bois e vou colocar a arca. Deus não trabalha da maneira que você pensa, Deus trabalha da maneira que tem que ser. Boa vontade, boas intenções não valem, o que vale é o que é certo. E ele foi buscar, quando ele foi buscar, a roda da carroça bateu na pedra e a arca foi cair. Um dos seus melhores comandantes foi pôr a mão, caiu fogo do céu e matou. Davi ficou triste e pensou: por que Deus fez isto? Ele correu para segurar a arca. E por que Deus o matou? Porque a lei diz que ninguém poderia tocar na arca. Aí você vai falar comigo o seguinte: pastor, mas os inimigos de Israel não tocaram na arca para carregar? Sim, Deus não tem compromisso com quem está no mundo, Ele tem compromisso com quem está na igreja. A pessoa está na igreja, fez algo errado, Ele chama a atenção, Ele corrige, porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Se você beber, a mão de Deus é contra você, mas a pessoa do mundo bebendo, Deus não tem compromisso. Aprenda isso. Davi então devolveu a arca e voltou, chamou o profeta pegou os pergaminhos, pegou lá o que Moisés escreveu na lei. A arca tem que ser carregada sobre o ombro de 4 sacerdotes. Aí ele foi com o sacerdote e trouxe a arca. Quando nós fazemos aquilo que Deus quer, somos abençoados. E o profeta Elias então reparou o altar. Naquela época ali, naquele momento, água valia ouro, porque ele havia orado e cessado os céus para não chover, não tinha água. Então o que ele faz para provar que Deus era Deus, que Deus respondia? Ele falou: pega a água, joga a água. Ele colocou o cordeiro, colocou as lenhas e falou: joga a água. Ainda fez um rego ao redor, ainda cavou ao redor e disse: joga a água. Jogaram água. Por que ele fez isso? Para ninguém falar depois: lá foi o sol quente, o sol escaldante, a madeira seca fez com que pegasse fogo. Então ele disse: jogue mais água. Jogaram mais água, jogue mais água. E eles talvez ficaram irritados, dizendo: já não tem água. E esse homem manda jogar mais água. Mas porque o profeta Elias sabia, a água estava escassa, mas Jeová iria mandar água na hora que ele orasse. Na hora que ele orasse, Deus iria mandar chuva. Na hora que ele clamasse. O homem de Deus e a mulher de Deus está no deserto, está em escassez. Ele sabe a hora, no momento certo, que a bênção vai chegar. Se você acredita, aplauda o Senhor. Ele sabe o momento e a hora. Ele sabe a hora que Deus vai responder. As pessoas do mundo pensam o seguinte: você está na luta, está cantando, está adorando. A pessoa do mundo, ela está na luta, ela está preocupada, ela está tensa e pensa: você é louco. Não, eu sei a hora que meu Deus vai responder. Eu sei a hora que a minha bênção vai chegar. Eu descanso em Deus. Quem tem Deus sabe disso, meu irmão. Quem tem Deus sabe dessas coisas. E colocaram tanta água que por fim a terra já não chupava, criou uma poça de água. Outra coisa que eu aprendo: o profeta Elias foi orar. Ele não fez uma oração extensa, ele não fez uma oração que levou 2, 3 horas. Nós temos que ser objetivos diante de Deus. Nós não precisamos fazer orações bonitas para que as pessoas falem: olha como o irmão ora bonito, ora com palavras lindas, ora de maneira teológica. Nós não precisamos disso, meu irmão. O profeta Elias foi simples, foi objetivo e disse: Senhor, mostre para essas pessoas que estão aqui que eu sou o teu servo. Mostre para
Senhor, que Tu me ouves. Ele não precisou de muitas palavras. Nós temos que entender que quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que entender que quando nós chegamos diante do altar de Deus, nós não precisamos encontrar palavras bonitas, porque aí nós estamos orando com a carne, estamos orando com inteligência e não com sabedoria. Inteligência humana, sabedoria de Deus. Nós temos que entender, irmão, que diante de Deus Ele já sabe o que você vai falar, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe do que você está necessitando. Então não precisa colocar máscara, não precisa dar uma de muito bonzinho, não adianta dar muito uma pessoa de palavras lindas, maravilosas. Ele quer que você ore com a alma. Elias disse: Senhor, mostre para este povo que aquilo que eu fiz é o Senhor que mandou. Deus sabe que você está no deserto, Deus sabe que você está enfrentando um desafio, que você está enfrentando o inferno. O inferno quer que você pare, o inferno quer que você blasfeme contra Deus, o inferno quer que você amaldiçoe a Deus, o inferno quer que você pare de ir à igreja, o inferno quer que você não acredite mais no sacrifício de Jesus. Mas Deus sabe que você vai vencer, Deus sabe que você não vai ceder, Deus sabe que você não vai entregar, Deus sabe que você não vai desistir. Então só fale: Deus, eu estou aqui, me renova, e o fogo vai descer, portas vão se abrir, porque Deus é contigo e não te abandona. Se você crê, aplauda este Deus. Ele sabe que você não vai desistir. Há momentos que Deus cria para nós, há momentos em que nós chegamos a um desafio. Nós temos que entender que Deus vai responder às nossas orações. O altar pode estar quebrado, o altar pode estar destruído por causa do tempo, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Mas preste atenção, Deus pode restaurar tudo em nossas vidas, a partir do momento em que nós restauramos o nosso altar. Até você que depois vai ver isso no DVD, até vocês que estarão depois assistindo, vocês que compraram o DVD e estarão assistindo, não sei a época que você vai ver esse DVD, a qualquer época da sua vida, restaure o altar, restaure o altar, porque Satanás usa as pessoas da maneira em que elas estão. Satanás usa elas das maneiras que elas se encontrarem, mas Deus não. Só tem uma coisa: quando criaram aquilo de reciclar, quando começaram a reciclar, Deus já reciclava. Ele me pegou como um monte de lixo, como um monte de entulho, e me fez uma reciclagem. Hoje eu sou vaso, você é vaso, você é ungido. Deus nos pegou como latas de lixo e nos fez vasos de honra, vasos de bênção. É o que você é, igreja, vasos de bênção nas mãos dele. Deus nos fez uma reciclagem. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você pode ter caído, você pode ter desanimado nessa caminhada, você pode ter parado, mas Deus hoje quer te renovar, Deus hoje quer te restaurar. Não perca aquilo que Deus tem para você, não importa o que você fez de errado, o sangue de Jesus tem poder. Hoje o altar é você, é o teu corpo. Hoje esse altar, a Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos diante de Deus. Hoje você pode oferecer. Há quanto tempo tem que você não fala em línguas? Há quanto tempo tem que você não fala em mistérios? Há quanto tempo tem que você não lê Bíblia? Há quanto tempo tem que você não ora, que você não jejua? Mas hoje esse altar vai ser reparado e o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida. E os profetas de Baal irão ser confundidos
Elias não foi envergonhado. Elias não foi envergonhado. Você não vai ser envergonhado. Satanás quer que você seja. E esses demônios que estão vindo para poder desafiar você e acabar com você, Deus já mandou anjos para repreendê-los. Deus já mandou anjos para amarrá-los. Eles não vão manifestar. Eles não vão manifestar essas velas acesas para destruir a tua vida. Hoje o vento de Jeová vai apagar estas palavras de maldição contra a tua vida. Deus pega com a mão e arranca esse espírito de desânimo. Hoje Deus vai arrancar esse espírito de falta de esperança. Deus vai arrancar esse demônio da depressão. Hoje vai sair e você vai sair daqui dando glória a Deus. Aleluia! E pulando na presença. Pulando na presença de Deus. Porque Deus é com você. Deus é com você. Tudo parece difícil. Tudo parece impossível. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque esta guerra não é nossa. Esta guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor. Ele vai vencer por mim. Vai vencer por você. Vai vencer por nós. Eu acredito. Eu acredito. Se eu não acreditar, eu estou perdido. Imagina se Deus não existisse, o que seria de nós? Imagina se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, o que seria de nós? Estaríamos totalmente perdidos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que deu o Filho dele para morrer por mim e por você. E por isso que esse fogo possa descer em nossas vidas. Basta nós repararmos o altar. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, porque eu vou se aproximar assim. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Foi feito o desafio. Foi feito o desafio. O profeta Elias fez o desafio. Depois ele jogou a água e fez uma oração. E depois que ele fez a oração, assim que ele terminou, o fogo do céu caiu. Diz o texto que consumiu o holocausto, lambeu a água. Isto para confirmar o que Deus faz na tua vida. Ele confirma para você. Ele confirma que é Ele que está fazendo isso na tua vida. Ele confirma. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e falasse: Deus, eu quero restaurar o altar na minha vida, Deus. Fale com Deus aí agora, fala: Deus, eu quero uma mudança na minha vida, Deus. Eu quero, Senhor, voltar a ser usado. Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor, meu Deus, o meu Pai é o primeiro amor. Eu preciso restaurar o altar. Eu não preciso, eu aqui preciso. Os obreiros, as obreiras aqui precisam. O grupo